Rodrigo Prado pergunta: atletas negros têm mais vantagem no fisiculturismo? Isso vai abrir um ponto que eu queria tocar na ideia com vocês. Genética. Genética é inegável que é a genética quem faz boa parte do atleta. Se não fosse isso, nós não teríamos tantos reis do fisiculturismo negros. Sim. A genética fala muito alto. Mas o que eu queria, Muzi, explica pra galera por que a genética influencia tanto no ganho de massa muscular. Por que às vezes um indivíduo com tão pouco estímulo consegue tantos resultados e outros se sacrificam tanto, lutam tanto para ter resultado? Por que um ectomorfo precisa ingerir 4.000, 5.000 calorias para subir o peso, se o basal dele é de apenas 1.700, 2.000 calorias? Não seria 20% acima do basal para ele já ter um superávit calórico? Por que ele tem que dobrar as calorias? Genética e musculação. Bom, vamos começar com a pergunta. Como é que é o nome do menino? Rodrigo Prado. Rodrigo. Bom, primeira coisa que ele notou, né? O atleta... Eu tenho dúvidas se fala negro ou preto, por causa de toda essa discussão hoje. Eu não sei. Fala preto, porra. Pronto, preto, porra. Então, Isso aí. o fato é que o atleta preto, ele tem duas coisas, né, que são patentes no ser humano proveniente da África, né, no Homo sapiens que vem da África. Ele tem sapiens sapiens, né? O africano, né, de uma forma geral, primeiro, ele tem níveis de DHT maiores. Por isso que quando você... Caramba! E isso influi, por exemplo... Gineco. Não necessariamente só gineco, viu, Júlio? Ele interfere, por exemplo, se você pegar qualquer exame de sangue que medir creatinina, Também. você vai ver que tem lá afrodescendentes e caucasianos, tá? E aí você pega isso daí, é a primeira coisa. Quando você vê o risco das doenças que acometem população afrodescendente, também é diferente. Você vê que, por exemplo, o branco caucasiano, ele morre mais de câncer. O afrodescendente, ele morre mais de doença cardiovascular. Pressão Verdade. Exatamente. Pressão alta, você Eu bateu exatamente onde eu queria. alta. Com Por 20 quê? anos eu já tinha. Então, mas porque um dos efeitos do androgênio é o quê? É alterar a pressão arterial. Outra coisa que o androgênio faz é, como existe o músculo que mais tem receptor androgênico é o coração. Logo, espera-se que seja também o músculo que mais sofre com alterações nas variações dos títulos de hormônios androgênicos no nosso sangue. Então faz sentido você ver uma população afrodescendente que tem mais doença relacionada à pressão, mais doença cardíaca, mais doença prostática, menos risco de câncer. E você olha uma outra coisa interessante, que é do ponto de vista anatômico. Você sabia que população afrodescendente chega a ter músculos a mais do que caucasianos? Então, um afrodescendente, um preto, ele tem, por exemplo, 2 palmares longos. Muitas vezes você encontra 2 tibiais anteriores. Você pode discutir isso se é evolutivo ou não, né? Do ponto de vista, mas é uma população que na origem, lá no período cenozoico, na origem do homem, era mais caçador, então precisava correr, então está mais adaptada à velocidade. E assim, vai olhar nos esportes que são de velocidade... É imbatível. Predominante. Não tem jeito, cara. Não dá. Você pega, por exemplo, tudo bem, né? Se você vai para Jamaica, o futebol deles é corrida. Então não é à toa que os grandes corredores sejam jamaicanos. Mas também não é coincidência que todos sejam afrodescendentes, meu amigo. Mas me explica então por que o maratonista, o queniano, dá sempre de longe. Porque você Porque está ele falando... tem uma estrutura fina, você vê que a genética fala, não tem jeito. Genética Então, mais mas aí clima. você está falando... Genética mais clima. E você está falando Clima. também de capacidade física, Renato. Então, né, por conta também de um nível diferenciado de hormônio, você também vai ter uma capacidade física diferenciada. Não só, né, esportes de força. Mas, por exemplo, o androgênico, ele tem ação hematopoética. Ele aumenta a sua produção de células sanguíneas. O que um cara que corre, por exemplo, precisa? Ele precisa de célula sanguínea para transportar oxigênio. Uma coisa é você ser um sujeito que tem um hematócrito, por exemplo, que é célula vermelha no sangue, de, sei lá, 37. Outra coisa é você ser um cara que tem 48. Né? A quantidade de oxigênio que você transporta é muito maior. Tipos de fibra predominante.
Isso daí é uma discussão muito antiga e muito grande, porque existe uma tentativa de criar essa classificação. Claro que tem alguns trabalhos que dão isso como certeza, mas existe uma homogeneidade entre as etnias, né? Raça, só para deixar claro, só tem uma, humana. Tá? Então a gente chama de etnia. Né? Certo é isso. Então, quando você compara as etnias, existe uma homogeneidade. Recentemente teve uma polêmica, né? Eu fiz um post sobre deltoide, falei da predominância das fibras de resistência no deltoide, e aí já veio um monte de gente, polícia do Instagram, isso tá errado, porque a predominância é de célula de força. Então, e aí eu mostrei o seguinte, inclusive os artigos que estão relacionados a isso. Né, que o que existe, na verdade, quando você olha o deltoide, é uma predominância, se você for ver o tipo de célula muscular, de fibra oxidativa, fibra vermelha. Você só vai ter superioridade e assim, discutível de fibra de força se você chamar a fibra de transição de fibra branca. Então, para o leigo que está assistindo a gente tem basicamente, é um leque, na verdade, é um degradê, mas entendam de forma didática. 3 tipos de fibra. A gente tem uma fibra oxidativa, que é a fibra que faz, por exemplo, a atividade aeróbica. A gente tem uma fibra de força, que é a fibra branca, né, que ela é glicolítica anaeróbica, tá? Que ela faz força. E a gente tem uma fibra de transição, que se você estimular a força, ela gera força. Se você estimular a oxidação, ela gera oxidação. Mas você concorda que se você tem uma fibra de transição e que se ela pode ser qualquer uma das coisas, você pode somar com qualquer uma das fibras, então Claro. eu também posso somar com a oxidativa. Claro. Você só vai ter uma fibra de transição que tende à fibra de força se você for um cara que simplesmente treina só força. Mas se você no seu treinamento em algum momento, você treina baixo intervalo entre séries, e se você treinar um número mais alto de repetições, você está estimulando essa fibra a ficar no meio termo ainda. Né? E ainda assim a proporção é 49% de fibras vermelhas oxidativas, 51% da soma fibras de força e fibras de transição, o que interfere, por exemplo, no tipo de treinamento que você dá para o deltoide. Então o deltoide ele é um músculo que tem uma predisposição natural para você fazer, por exemplo, o drop set. Mais resistência. Exatamente. Ele consegue fazer um número infindável de repetição. E muitas vezes, se você não fizer esse número infindável de repetição, você não consegue uma ativação eficiente. Você já viu alguém treinar treino de força fazendo elevação lateral, Renato? Então o cara chega para mim e fala, não, a maioria é fibra de força. Tá bom, então faz um treino de força com elevação lateral, me mostra. Elevação lateral encaixa muito bem, é muita repetição. Exatamente, né? Claro, você consegue colocar força, mas aí entra um monte de coisa na jogada e vira uma discussão. O que é o ponto? E aí voltando para aquilo que você colocou em questão para a gente debater. Né? Em relação à distribuição de fibra, o ser humano ele tem uma distribuição de fibra meio homogênea. Então, os artigos que cuidam disso, eles dão alguns desvios, padrões entre etnias e formas físicas. E muito interessante, tá? Idade. E eles mostram que a idade é o fator predominante. Então, não interessa se você é preto, branco, amarelo, verde, rosa, cor de abóbora. Interessa se você tem 20, 30, 40, 60, 80 anos. E quanto mais você envelhece, existe uma diminuição das fibras de força e uma predominância, portanto, das fibras oxidativas. O que a gente observa, por exemplo, quando você passa num consultório de geriatria. Por quê? Quando você avalia fisicamente o seu paciente, que é um paciente idoso, você nota o seguinte do ponto de vista prático da atividade física. Se você soltar ele numa pracinha para dar 20 voltas na pracinha, ele dará 20 voltas na pracinha. Só que se ele sentar no banco da praça, talvez ele não levante. Ou se levantar, ele vai fazer um esforço tremendo para conseguir levantar. Ué, mas como é que um cara que está 20 voltas na pracinha, ele não tem força para levantar do banco? O que explica é a proporção de fibras vermelhas e fibras de força, ou fibras de resistência e fibras de força. E por que um atleta de nado não consegue um bom desempenho quando negro? Então, eu não vejo uma explicação
tão fácil para esse fato. Tá? Eu acho que tem várias coisas que interferem aí e que não tem relação com a etnia. Eu acho que elas têm relação com a tradição dos países que têm predominância de uns ou de outros. Eu vejo que, por exemplo, às vezes em tradição de países, se você for ver a seleção de futebol da França, por exemplo, a maioria é afrodescendente, ou pelo menos era um tempo atrás. Né? E se você começa a perceber que começa a existir, portanto, né, além do que é o social de um país, o que é a facilitação do esporte, né, para uma determinada população, existe ainda interesse econômico que interfere nisso. Né? O que eu acredito é que, por exemplo, se a gente começar a discutir isso, vamos começar a discutir, por exemplo, a presença de afrodescendente na Fórmula 1. Ah, tem pouco. Bom, mas o que tem é campeão. Então, e aí, como é que a gente faz?